Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 28, sexta-feira. Vamos continuar aí falando sobre separação de misturas, né? Nós vimos a separação de misturas heterogêneas sólido-sólido. Agora nós vamos ver aí quais são os métodos que nós usamos para separar as misturas heterogêneas sólido e líquido, e quando eu tenho mistura líquido e líquido, pessoal. Então vamos lá. Página 310, tá? A primeira aí, filtração simples. Isso daí é uma coisa que a gente usa muito, né? Os pais de vocês usam bastante na cozinha, que é quando faz o café, né? O pó de café é sólido, a água líquido, então eu tenho uma substância heterogênea, porque eu consigo ver a água e consigo ver o café, sólido e líquido, né? É uma mistura heterogênea, sólido e líquido. E eu uso o que? Filtração, né? Eu filtro e separo a parte líquida da parte sólida, tá? Então, filtração simples, como o nome já diz. Para separar a areia da água, por exemplo, utiliza-se a filtração simples. Nesse método, a mistura é passada por filtro de papel ou, como no caso dos filtros de água domésticos, por uma peça de porcelana porosa denominada vela. Tanto o filtro do papel quanto os que têm velas permitem apenas a passagem do líquido, tá? Então esse sistema, hoje em dia dificilmente a gente encontra pessoas que usam filtro, né? Esses filtros de água, de barro, tal, ou esses filtros que agora colocam lá. Não é de barro, mas é um filtro de água onde tem uma vela, né? Essa vela é de porcelana, tá? Essa vela aí, pessoal, é um cilindro de porcelana que é colocado ali dentro. E ela faz o quê? A água passa por ela, essa vela retém todas as partículas sólidas ali. E a água sai pura, ou seja, sem nenhuma impureza, né? Ou pelo menos é o que deve acontecer, tá? Às vezes, as pessoas que usam esse tipo de filtro não limpam esse filtro, ou até mesmo não trocam esse filtro, tá? Fica a vida toda lá com o mesmo filtro. Não vai, chega uma hora que esse filtro não consegue mais reter as partículas sólidas ali, tá? Mas é isso daí, ele tá dando um exemplo aí, ó. Retirada de sólidos da água por meio de métodos de filtração simples. Então, só filtrar ali, tá? Isso é um método bem comum, tá? Ele está dando um outro exemplo aí, que é o café, que eu acabei de falar, olha lá. O líquido obtido em uma filtração é denominado filtrado. E o componente sólido da mistura que fica retido no filtro, né, é o resíduo. Então, aqui no café, o que fica ali naquele coador, né, o pó de café que fica ali, é o resíduo. E o líquido que eu vou tomar, o café que eu vou tomar, é o meu filtrado, tá? No caso da mistura água e areia, o filtrado é a água e o resíduo é a areia. Quando preparamos um cafezinho, por exemplo, utilizamos o método de filtração. O pó de café não é solúvel em água a temperatura ambiente, porém, em água quente, alguns componentes dele se dissolvem. Dessa maneira, quando a água quente é adicionada ao café, obtém-se como filtrado um líquido preto, o popular cafezinho. O pó de café que sobra no filtro é o resultado da filtração, tá? Então tá ali a foto à direita aí, na apostila de vocês. O café é preparado pelo processo de filtração simples. Um outro método para a gente poder separar substâncias heterogêneas, sólido, líquido ou líquido, líquido, é a sedimentação e decantação, tá? Olha lá, são processos de separação de misturas sólido, não, são processos de separação de misturas
sólido líquido ou líquido líquido de densidades diferentes, nos quais a gravidade atua. A mistura é deixada em repouso e as partículas sólidas mais densas que o líquido afundam e se separam destes. Se você agitar bem uma mistura de areia e água em um copo, por exemplo, e deixá-lo em repouso, você verá que a maior parte da areia precipita imediatamente no fundo do recipiente. Quando ele diz aí precipita, afunda, fica parado lá no fundo, tá, pessoal? Essa etapa do processo se chama sedimentação, ou seja, ele fica sedimentado, ele assenta ali no fundo. Quando essa etapa for completada, é feita a decantação, em que a parte líquida, que é a água, é cuidadosamente transferida para o outro recipiente, sobrando no interior a parte sólida, areia. Então ele diz ali, ó, sedimentação, né? Decantação, ou seja, ele misturou ali a água com a areia, colocou, deixou parado ali, o que que aconteceu? A areia sedimentou, por isso o processo chamado de sedimentação ou decantação, tá? Decantou, sedimentou. Ficou no fundo, tá? Aí você pega aquele recipiente, muito lentamente você retira a água dali e você vai ficar somente com a areia ali no fundo, tá? Um processo auxiliar de decantação é a sifonação, em que é realizada a decantação por meio de uma mangueira ou sifão. Nele, a parte líquida é separada da sólida por sucção. Então aí eu tenho também, ó, pessoal, uma parte sólida, né, que está embaixo do recipiente, que é a areia. Em cima eu tenho o líquido, tá? Aí colocou esse sifão aí, tá? Sifão de decantação, ou seja, ele vai retirar todinha a água ali, vai sair por ali, né? A água, o líquido, né? A água líquida, decantação da mistura, areia mais água, pelo método de sifonação. Sifonação porque esse aparelhinho aí, pessoal, é um sifão, tá? Esse método de separação aí, pessoal, decantação, foi uma questão do Enem, há 2 anos atrás, teve uma questão do Enem, onde ele contava uma história, tá? O enunciado tinha um texto, onde ele dizia que um grupo de jovens foram acampar, tal, e quando chegou de manhã para fazer o café, eles perceberam que eles não tinham como coar o café. E aí perguntava qual o método de separação de mistura que esses jovens deveriam utilizar para poder tomar o café, tá? Foi uma questão do Enem há 2 anos atrás. E aí tinha lá várias alternativas: decantação, filtração, vários métodos aí, né? E o método seria, né, o correto seria a alternativa que estava dizendo decantação. Então vocês vejam bem, pessoal, um método que vocês estão vendo aqui no 6º ano, né? E que pode ser uma questão que vocês vão ver lá no Enem. Ou seja, é importante, né? Dá para vocês perceberem a importância desses métodos de separação de mistura, tá? Continuando, página 312, ainda falando sobre a sifonação aí, diz lá, ó, o frasco que recebe o componente líquido, ou seja, a água, resultante da sucção, fica numa região mais baixa em relação ao frasco que contém a mistura, ou seja, nesse sifão que eu estou dizendo, né? Isso também interfere o que, pessoal? A pressão atmosférica também vai interferir ali, né? Dessa maneira, a atuação da pressão atmosférica sobre a mistura no primeiro frasco empurra o componente líquido que segue pelo sifão de decantação e se deposita no fundo, no segundo frasco, localizado na parte mais baixa, né? Ou seja, localizado ali na parte mais baixa.
Então, a pressão atmosférica sobre os corpos, né, na superfície da Terra, tá? Ela atua, né, a pressão atmosférica atua sobre os corpos na superfície da Terra, né, lembrando disso. Então, ela vai atuar ali, tá? Aí diz lá, a decantação por sifonação também pode ser utilizada para separar misturas de compostas de líquidos de diferentes densidades. Exemplo, óleo mais água e óleo mais água mais mel. Em laboratórios, porém, em razão da praticidade e da eficiência na separação da mistura, o mais indicado é o funil de decantação. Então, eu coloco um funil ali, né? Um líquido, tá? Mais denso, tá? Tem a água, um líquido mais denso do que a água, um menos denso, né? Você tem ali o funil de decantação. Esse aparato aí, pessoal, esse funil de decantação é usado em laboratório, tá? Nós temos no laboratório da escola esse funil de decantação, mas infelizmente não podemos usar, né? Ao abrir a torneira localizada na parte inferior do funil, o componente líquido mais denso escorre pelo bico do funil e vai se depositando no recipiente. Depois que todo o componente mais denso passa pelo bico, a torneira é fechada, restando no funil apenas o componente menos denso, ou seja, o óleo, tá? Então, pessoal, esse método aí, né? Mais uma maneira que você tem de separar aí, ó, substâncias por densidade. Separação de substância por densidade, pessoal, é usado muito na plataforma de petróleo. Quando tem aquelas plataformas que eles retiram o petróleo ali do fundo, né, do oceano, o que acontece? Esse petróleo, ele vai direto por uma coluna, tá? E essa coluna vai separando os materiais, tá? Os componentes do petróleo por densidade. Ele separa ali por densidade, tá? E aí vai tirando, né, do petróleo os componentes que são usados, né, a gasolina, o asfalto, né, o piche, o óleo diesel, vai retirando ali por densidade. Um outro método é a centrifugação. Pessoal, centrifugação é um método de separação de mistura muito usado em laboratório clínico, tá? Todo laboratório clínico tem uma centrífuga. Por quê? Quando a gente olha para o sangue, o laboratório clínico que eu falo, pessoal, laboratório da área de saúde, né? Quando você vai fazer um exame de sangue lá. Quando a gente olha para o sangue, a gente acha que o sangue, ele é uma mistura homogênea. Você olha uma coisa só. Só que na realidade, o sangue, ele possui a parte sólida e a parte líquida. E para se realizar os exames que são feitos em laboratório, é usado mais a parte líquida. Tem uma partezinha, né, um tipo de exame que é usado a parte sólida, mas é feito ali no momento em que colhe o sangue, não faz a separação, é feito com sangue total, tá? E aí os outros exames precisam fazer a separação. Essa centrífuga, pessoal, nós temos também lá no laboratório, tá, da escola. É um aparelho em que ela já tem um local para você colocar os tubos, como tá aí, ó, pessoal, na foto aí. Você coloca os tubos, tá, tubo de ensaio, e ela vai girar, tá? Ela girando ali, pessoal, toda a parte sólida do sangue vai ficar na parte de baixo e a parte líquida do sangue vai ficar em cima, tá? Quando o bioquímico lá, o biomédico pega aquilo ali já para fazer esse processo, depois ele vai desprezar toda a parte escura que ficou embaixo. Ele centrifuga aquilo ali, aí tem pipetas, tá? Com pipeta ele vai tirar toda essa parte amarelinha que vocês estão vendo ali, ó. Olha eu ver aqui no tubo de ensaio ali, tem uma parte ali, ó, escura e uma parte clara ali, né?
Então ali ele separa, tá? E aí vai usar somente esse líquido amarelo ali do sangue para fazer os exames. E esse restante ali é desprezado, tá? Então a centrífuga, ela é muito usada. Todos os dias a gente é obrigado a usar essa centrífuga em laboratório clínico, tá? Nós temos ali, são várias substâncias, pessoal, não só o sangue, para fazer um exame de urina também. A urina também tem a parte sólida e a parte líquida, né? Porque a gente acha que olhando assim, só a parte líquida, mas não, tem a parte sólida e a líquida. E a centrífuga, a função desse aparelho é o que? Separar a parte sólida da parte líquida. O sólido vai ficar bem embaixo, né? Na questão da urina, coloca no tubo ali e vai centrifugar. Ela gira, a parte sólida vai ficando toda embaixo e a parte líquida fica em cima, tá? Aí você pega aquele tubo, vira ele ali, pode virar assim na pia, que ele você vai jogar todo o líquido e a parte sólida que o bioquímico vai analisar, ficou só ali naquele fundinho. Mas você pode virar ele assim que não cai. Eu queria fazer essa experiência, mostrar isso para vocês lá no laboratório, mas tá? Então esse é um método que é muito utilizado, não só na área de saúde, mas também é utilizado em indústrias de cosmético, de medicamento, é muito usado centrífuga, tá? Então é um método. Vamos ver o que ele está dizendo aí, pessoal. Centrifugação é um processo que acelera a decantação. Para separar rapidamente um sólido de um líquido, podemos submeter a mistura de uma centrífuga, aparelho capaz de girar em alta velocidade e levar à separação da parte sólida de uma mistura. Na centrífuga, quanto maior a velocidade de rotação, mais rapidamente as partículas sólidas depositam-se no fundo. Em uma máquina de lavar louça em funcionamento, um determinado momento ocorre a centrifugação, quando a parte central da máquina passa a girar em alta velocidade, jogando as roupas para as paredes e eliminando a água pelos furos. Nesse processo, a água é separada da roupa. Também, né, pessoal, a máquina de lavar tem essa função, centrifugar, né? Que é onde separa a água da roupa ali, sai praticamente seca da máquina, tá? Na página 313 tem um outro jogo rápido, pessoal, ele diz lá: Maíra quer fazer um bolo, porém deixou cair coco ralado na farinha de trigo e precisa retirá-lo antes de iniciar o processo do bolo. Que técnica de separação de misturas é mais indicada para separar o coco ralado da farinha de trigo? Explique essa técnica. E aí, pessoal? Mais uma para vocês fazerem aí. Eu vou deixar para a gente discutir esse assunto na próxima semana com aula online, tá? Vamos ver aí, pessoal. Ainda falando sobre as misturas heterogêneas, nós temos os métodos que nós usamos para separar mistura heterogênea de sólido e gás. Um exemplo típico dessa mistura é o que está ali, ó, a foto aí, aspirador de pó. Você pega toda a parte sólida, né? Ele está passando no tapete. O que acontece? Ele puxa toda a parte sólida, né? Através né, o aspirador ali, ele vai produzir um gás ali, né? Quer dizer, o gás está ali, né? Aí pelo ar, tá? Esse processo de filtração, ele filtra, né? Pelo ar, tá? O aspirador vai produzir vento ali, né? Ar, tá? Esse ar ali tem o quê? Tem vários gases, né? Então, é um tipo de mistura heterogênea de sólido e gás. E a parte sólida é toda a sujeira que tá ali no tapete, né? Que depois tem um compartimento ali no aspirador que você abre, né? Para você poder, é um filtro na realidade que tem ali dentro, você abre e tira todo o sólido dali, né? Lava tal, fazer um outro processo. Então vamos ver. Homogêneas de sólido e gás. Filtração.
Quando um aspirador funciona, o ar com poeira passa por um saco de pano ou de papel que retém parte da poeira e deixa passar o ar. Na filtração, portanto, uma mistura de ar e partículas é forçada a passar por um filtro. A filtração com aparelhos especiais é usada em chaminés de algumas fábricas para reter as partículas sólidas da fumaça e diminuir a poluição do ambiente. Então, é o que eu expliquei ali, né? O mais simples é o aspirador. Câmara de poeira. Ah, pessoal, isso acontece muito em ar-condicionado, em câmara de poeira. A câmara de poeira tem obstáculos que retêm as partículas sólidas. A mistura de gás e partículas sólidas é forçada a passar pela câmara. À medida que isso acontece, essas partículas se chocam contra os obstáculos, perdem velocidade e se depositam no fundo da câmara. É um processo usado em indústrias, tá? Então lá tem a poeira, os obstáculos, partícula de poeira, vai ficando aí, no gás limpo, tá? Tem uma câmara de poeira, né? O ar-condicionado funciona mais ou menos dessa forma, pessoal, que ele tem um filtro, né, no lugar dessa... Que às vezes as pessoas nem tiram esse filtro para limpar, né? Porque mesmo que você peça para vir o técnico para fazer a limpeza do seu ar-condicionado de 6 em 6 meses, que é o ideal, porque essas partículas sólidas ficam ali, mas você mesmo pode retirar o filtro dele e lavar pelo menos, somente agora nessa época, você deve lavar pelo menos uma vez por semana, né? Para não fazer tanto mal à respiração. Um outro método aí de separação de misturas heterogêneas de sólido e gás. Decantação. Se uma mistura heterogênea de um gás com partículas sólidas for deixada em repouso, com o tempo essas partículas podem se depositar. É por isso que, depois de algum tempo sem serem limpos, os móveis da casa ficam cobertos de poeira. Né? A poeira vai ali, vem com o vento, né? Ou seja, o ar ali traz essa poeira e ela vai ficar depositada nos móveis, tá? Na página 314, pessoal, tem um texto, tá? Tem um texto aí, como ele diz lá. Como o sal é extraído do mar. Bem interessante esse daqui. Olha aí, pessoal, vocês estão vendo aí, né? As dunas, você tem aí o sal aí, ó, a quantidade, né? Produção de sal por evaporação em uma salina, né? No Nordeste que a gente tem muita salina, né? Olha lá, como o sal é extraído do mar? De um jeito bem simples, deixando o líquido evaporar e recolhendo o sal no final do processo. Entretanto, não basta deixar a água virar vapor em dezenas de tanques e depois reunir o tempero. Se os fabricantes fizessem somente isso, tudo o que obteriam seria uma lama cinzenta de gosto amargo com apenas 78% de cloreto de sódio, o popular sal de cozinha. Isso porque a água do mar, além de conter muito sal, também possui compostos de cálcio e magnésio que precisam ser retirados no produto final. A tarefa das salinas é justamente fazer essa separação. Então, ali na salina ocorre um método de separação, né? O trabalho começa quando o líquido é bombeado de lagoas salgadas litorâneas que têm pelo menos o dobro da quantidade de sal que o oceano. Também dá para fazer o processo direto com água do mar, mas o rendimento é bem menor. Ao evaporar em tanques debaixo do sol, a água vai ficando cada vez mais pastosa. Nessa hora, a tendência é que os elementos sólidos comecem a se separar do líquido e concentrem-se no fundo do tanque. O segredo é que cada composto vai para o fundo em um momento diferente, conforme aumenta a densidade desse caldo. Primeiro,
voa os compostos de cálcio que são excluídos da mistura. Depois é o sal de cozinha, propriamente dito, que pode ser retirado dos tanques na forma de sal grosso, ou seguir para uma série de máquinas que fabricam sal refinado. No final do processo, antes de ser embalado, o tempo que chega aos supermercados brasileiros recebe ainda uma pequena quantidade de iodo, substância usada para prevenir o bócio, uma doença grave que ataca a garganta. Então, pessoal, esse é todo o processo, né? Realmente, todo sal, vocês têm que ter o hábito de ler a embalagem, pessoal. Eu acho que eu já falei isso para vocês, eu falo em todas as salas. Tem que ser adquirido o hábito de ler as embalagens dos produtos que vocês compram. O que tem ali, né? Esse sal iodado, hoje não existe no mercado um sal que não possua iodo. Existem algumas marcas que possuem menos iodo que outra, mas todo sal, tá? Ele necessita, para ser aprovado, para chegar até o mercado, tem que ter iodo. Por quê? O iodo, ele é o único elemento, tá? Que evita o bócio. Bócio é uma doença que é causada no organismo por falta do iodo no organismo. E a gente não tem muitos alimentos, são raros alimentos que possuem iodo. Então, uma maneira que o Ministério da Saúde achou para poder combater o bócio foi determinar que todo sal deveria conter iodo, porque o sal é uma coisa que a gente usa todo dia na cozinha, né? De uma maneira ou de outra, você está ingerindo sal. Então, você está ingerindo iodo e o iodo vai fazer com que você não tenha bócio, tá? O bócio era muito comum no mundo todo antes disso e é uma doença grave, tá? E a pessoa fica, além de causar várias coisas no organismo, a pessoa fica com aquele papo bem grandão assim. Isso aí é falta de iodo, tá? Mas se o problema fosse esse, só estético, não teria problema nenhum, né, pessoal? O problema é que afeta vários órgãos, tal, tem uma série de complicações. Então aí o Ministério da Saúde